Isso é representatividade. Representatividade não é apenas ser um espelho para as pessoas, mas representatividade é o que você faz quando você está num espaço no qual você é espelho para alguém. Não basta que nós alcancemos aquele espaço. É importante que a gente faça alguma coisa com aquilo, com aquele título, com aquele lugar, não é? É tão difícil a gente chegar, e quando a gente chega, a gente não tem que só compartilhar as agruras do chegar, mas as potências do chegar, para que outros também possam, junto conosco, construir aquilo que a gente deseja. Bom, já fui apresentada, Eliane Jocelaine. Tenho muito orgulho de ser servidora pública e venho aqui falar um pouco também, nesse começo, do serviço público. Não é comum que o serviço público esteja nesses espaços, não é comum que a gente dialogue sobre serviço público, e eu sou muito defensora de um serviço público possível e em construção. Sou apaixonada por esse serviço público em construção, pelas potências que ele tem para entrega, para alcance, para qualidade, para reconhecimento, para formação, para aprendizagem, para garantia de direitos humanos para todas as pessoas. Foi por isso que eu me formei em Direito, foi por isso que eu fui também me especializar em Direitos Humanos, foi por isso que eu fui estudar muito o tripé do serviço público, orçamento e finanças, legislação e gestão de pessoas. E, nesse caminho todo, nessa trajetória, eu acabei me tornando secretária municipal de uma cidade como Campinas, que é a metrópole. Nessa semana foi publicado agora que Campinas é a segunda maior cidade do Brasil, fora as capitais. Então, nós temos hoje quase 1.200.000 habitantes na cidade de Campinas. E eu reforço isso porque é extremamente importante estar no alto escalão dessa cidade, né, no estado de São Paulo, comandando, junto com os meus pares, junto com muitas pessoas boas, batalhadoras, porque serviço público tem gente muito boa, batalhadora e compromissada com políticas públicas. E eu quero refletir isso, porque vocês que estão principalmente estudando, que vocês também se interessem pelo serviço público, que entrem no serviço público, que transformem o serviço público, que modifiquem esse serviço público que está hoje em construção. Juntem-se a nós, a essa fileira de crença nesse Estado que pode garantir direitos, que pode transformar e pode transformar o nosso país. Na nossa vida, a nossa conexão acontece todos os dias com o serviço público. Mesmo quem não o utiliza por uma questão de estar em vulnerabilidade social, usa o serviço público. O serviço público está nas nossas cidades todos os dias, nas ruas, nos guardas, nas pessoas que estão ali garantindo o trânsito funcionando, nas pessoas que estão ali garantindo as luzes que estão funcionando, porque, quando há concessão, isso é possível. Então, nós temos uma relação muito grande e profunda com o serviço público, e nós precisamos melhorar muito mais esse serviço público para que essas garantias elas se estendam ainda mais àquelas pessoas que hoje não os acessam e que são diversas, e que esse poder público seja também representativo. Hoje eu componho um grupo que não chega até, eu acho, 15% de pessoas no território nacional. Vocês provavelmente não conhecem muitas pessoas que estão compondo esses espaços, dirigindo, pensando políticas públicas, que sejam negras, que sejam indígenas, nas suas cidades, aqui em Limeira, ou lá em Campinas, ou outras cidades. É muito pouco o percentual de pessoas que fazem isso. Então, na nossa atuação lá em Campinas, a gente defende, sim, diversidade, representatividade, políticas afirmativas, gestão de pessoas, voltada para que a gente materialize o Estado nas pessoas que estão dentro dele, fazendo o serviço público, e que devem ser reconhecidas, né, nas pessoas que recebem o serviço público. Mas, apesar de ter chegado nesse meu espaço, apesar de hoje estar podendo fazer tudo o que eu estou fazendo com uma equipe maravilhosa, gigante na nossa secretaria, tive a oportunidade de ser secretária de Assistência Social e Direitos Humanos por 4 anos, e agora sou secretária de Gestão de Pessoas, quase por mais 4. É extremamente significativo, não é comum que a gente consiga permanecer, não é só chegar, mas é permanecer nesses espaços por tanto tempo. Eu já atingi o meu recorde, eu acho, com 8 anos, nesse sentido. Mas houve um momento nessa minha trajetória também que deu um clique em mim, né? Um clique bastante importante, na medida em que eu fui pensando que tipo de liderança eu queria também ser nesse movimento, no espaço onde eu me encontrava. Que tipo de gestora eu queria ser, a partir de tudo isso que eu disse, a partir de todo esse pensamento, né? Como eu poderia transformar tudo isso que eu trago, todo esse conhecimento pessoal, toda essa vivência, todas as dificuldades e todo o conhecimento do serviço público, como que eu poderia aplicar isso? E aí tiveram 2 momentos extremamente significativos na minha vida que me deram a diretriz de qual líder eu queria ser.
Porque para que a gente possa fazer transformação em qualquer lugar, seja na empresa que a gente está criando, empreendendo, seja como funcionário dessa empresa, seja como aluno dentro de uma instituição, líder de uma comunidade, qualquer lugar, nós podemos ser lideranças transformacionais. Nós podemos mudar a realidade que a gente se encontra. Eu não preciso estar num cargo eletivo, nem num cargo indicado, nem numa situação hierárquica alta o suficiente para fazer transformação, né? É todo esse coletivo que dialoga para as transformações acontecerem. Mas é preciso que, individualmente, a gente também queira mudar um cenário, a gente também queira fazer essa diferença. E, a partir daí, quando nós damos esse clique nas nossas vidas, nós nos transformamos em líderes, em lideranças positivas, que influenciem positivamente para uma transformação social, para um bem-estar, para a coletividade, para a mudança daquilo que a gente sabe que todo mundo tem que ter. Paz, qualidade de vida, né, e um futuro brilhante. Todos nós devemos, queremos ter e podemos trabalhar para que todos nós tenhamos essa oportunidade. E esse clique aconteceu um primeiro momento em 2010. Em 2010, vinha eu construindo essa minha relação com os direitos humanos, e, naquele momento, de forma muito difícil, porque nada é fácil para nós, naquele momento eu consegui entrar no Conselho de Criança e Adolescente da minha cidade. Foi o meu primeiro passo nessa trajetória, em 2009. Comecei essa trajetória, entendendo aquela política pública, e cheguei ao cargo voluntário, ali naquele momento, de presidente de uma comissão contra a violência doméstica contra a criança e adolescente. Era a primeira vez também que uma pessoa negra presidia aquela comissão, naquele momento. E, no ano seguinte, em maio daquele ano seguinte, eu teria uma prova de fogo naquela responsabilidade, que seria um debate intenso na região sobre o tema. Eu conduziria esse debate intenso, seria na Câmara dos Vereadores da cidade, com televisionado, né, uma coisa de grande responsabilidade. Me preparei muito para aquilo. Mas, na véspera do evento, eu recebi um telefonema, nós recebemos um telefonema na minha casa, que a minha avó havia falecido. A minha avó foi uma das pessoas que me criou, porque tem isso também nas nossas famílias pretas, né? Nós temos uma relação muito grande com as mulheres negras, com as mulheres pretas da nossa família. São elas que sustentam a nossa autoestima, são elas que transmitem pela oralidade as histórias que nos dão aquele senso de pertencimento, de ancestralidade, para que a gente cresça e a gente enfrente o mundo e a gente não se subjugue a partir das dificuldades, né, que a gente encontra pela vida. E minha avó foi uma dessas pessoas, me ajudou muito, me formou para que eu não tivesse medo de ousar, de ter uma ousadia inteligente para poder chegar aonde eu queria chegar. Bom, fui para a cidade dela, que era Lins, 340 quilômetros distante de Campinas, e, naquele caminho, conversando com a minha mãe, e falando, nossa, mãe, e contando várias histórias, e eu falei, nossa, mãe, eu tenho um evento amanhã, né? Como que eu faço, né? Eu vou ficar aqui, eu não sei quem que eu delego para conseguir tocar esse evento. E aí, entre tristezas e lembranças e memórias naquele caminho, a minha mãe falou, Li, ela me chama de Li, Li, eu acho que você devia voltar. Você chega lá, eu fico com as crianças, eu tenho 3 filhos, eu fico com as crianças lá, e você volta, fica um pouquinho no velório, se despede e volta. Porque foi tão difícil você chegar até ali, então acho que você tem que voltar. É muito difícil construir o que você construiu, volta. Né? E eu fiquei muito triste, falei, quero me despedir. Ela falou, não, ela sabe o que você representa, você já falou tudo o que você tinha que falar em vida, está tudo certo, pode voltar. Cheguei lá e fiz um bate-volta, retornei para participar do evento no dia seguinte, deu tudo certo, o evento aconteceu, foi fundamental para a minha carreira, aquele evento. E aí, corta para 2021, pandemia, todo mundo muito assustado. Eu, em janeiro, tinha acabado de ser indicada para assumir a 2ª secretaria, uma área totalmente diferente da que eu vinha. Eu estava acostumada com políticas sociais, não estava acostumada com uma política administrativa, de gestão de pessoas, RH, tão assim. E aí tinham coisas acontecendo, porque tinha decisões importantes relacionadas à pandemia. E, em março, eu perdi a minha mãe para a Covid-19. A minha mãe, para quem conhece e quem me conhece e sabe,
A minha mãe é mais do que mãe, mais do que amiga, é quase uma alma gêmea, né? Então, foi muito difícil para mim naquele momento. E aí, no dia do enterro dela, todo mundo falando, agora você vai para casa, fica um tempo, que você não vai dar conta. E eu lembrei dela falando lá em 2010. Li, foi tão difícil chegar até aqui, eu acho que você devia voltar. Eu tirei um dia só de ausência do meu cargo de secretária, que a gente chama no serviço público de licença nojo, e voltei a trabalhar. E, a partir daquele momento, foi isso, olhando para a minha trajetória e olhando para todas essas histórias, que eu pensei, eu quero ser uma líder para que eu não tenha, para que ninguém mais precise voltar, para que ninguém mais precise deixar de viver o luto, a tristeza, a perda, a dificuldade. Eu quero ser uma líder que possa trabalhar para que nenhuma mais menina preta, mulher preta, homem negro, precise estar aqui para não perder seu cargo. Precisa estar aqui para poder provar que está segurando na mão, no leme, para a coisa não desandar. Eu preciso ser uma líder que permita que as pessoas vivam. Eu olhei para a minha trajetória. E, com isso, também, eu conquistei uma certa maturidade, porque maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com uma abertura para aprender, para aprendizado com as lições da vida, né? Tem a ver com a receptividade com essas lições, a essas lições. Tem a ver com paciência, tem a ver, sim, com resiliência, mas tem a ver com uma interdependência que existe entre nós. O que eu posso fazer, de onde eu estou, do cume ou abaixo desse cume, que possa me ligar a outra pessoa e o que eu estou fazendo possa transformar a vida dessa pessoa. E aí o tempo urge, a gente precisa trabalhar rápido para isso. E aí eu adquiri essa maturidade e eu disse para mim mesma, eu falei, essa é a liderança madura que eu quero ser, que eu quero fazer, porque a gente lida com as frustrações, com o tempo, a gente vai se autoconhecendo a partir dessas vivências tristes, né? Mas a gente vai percebendo, aí que a gente vai percebendo que não são as instituições que mudam as pessoas, são as pessoas que mudam as instituições. E é a partir daí que a gente sabe a potência que a gente tem nas nossas mãos. E não há necessidade de a gente depender dessa hierarquia, porque se a gente só depender dessa hierarquia, só da instituição, só do sistema, a gente não conquista a transformação que a gente deseja. A gente precisa se conectar com as pessoas, a gente precisa colocar as nossas vivências, dores, dificuldades em perspectiva para, guiada por elas, transformar, mudar e atingir os objetivos que a gente tem. Mas tem algo também importante, porque liderança, já foi falado aqui também, precisa estar conectado com essência, com essencialidade, com a verdade, que não é do outro, que não é dos livros, né, que não é aquele guia, manual do que é certo ou errado. É a verdade da tua paz do espírito, é a verdade daquilo que você... não devo nada para ninguém. Estou orientada pela minha ética, pelos valores, pela necessidade de reconhecer essa interdependência, mas pela necessidade de reconhecer que todo mundo tem direito e que a gente precisa promover um mundo em que todo mundo tenha direito a ter direito e exercer esse direito. Essa é a verdade. E a gente precisa se conduzir por essa verdade. Aquilo que nos toca, né? Aquilo que nos alegra, aquilo que nos conecta. Porque no mundo de hoje é muito fácil fraudar palavras. E a gente não pode ter compromisso com fraude às palavras, fraude às promessas. É essa a verdade, é essa a essência. Não fraudemos as palavras, não fraudemos as promessas. Sejamos éticos e sejamos verdadeiros com a gente mesmo, para que a gente possa se conectar com as pessoas a partir daí. E dando preferência ao que é permanente e profundamente importante, e não aquilo que é temporário. Não é? E aí, pessoal, só para concluir, eu quero dizer que nesse percurso todo há muito ainda a aprender. Há muito ainda que eu quero vivenciar. Há muito ainda que eu quero construir nesse serviço público em construção. E eu espero que cada um de vocês encontrem, né, a partir das suas trajetórias, das suas vivências, das suas memórias, o caminho que possa guiar vocês a encontrar
e se tornar uma liderança madura, uma liderança com a sua essência de verdade e poder ser um líder transformacional onde vocês estiverem, mas sempre lembrando da interdependência que existe entre nós, para que seja permanente, né? E não temporário e profundamente importante aquilo que vocês estão construindo. Muitíssimo obrigada pela disponibilidade de me ouvir.